e que você tenha toda a liberdade para compartilhar o que você enxerga de tudo isso aí, como nós estamos como igreja caminhando nesse tempo profético aí, que eu creio que está preparando a noiva para a volta de Jesus. Uhum. Então, com você, Mike. Agora, uma coisa, primeiro, é muito bom estar contigo. Obrigado pelo convite. Eu gosto de falar que houve um período que iniciou em 98, 99, por aí, e durou até 2005, 2006, talvez mais um pouquinho aqui e acolá, mas foram basicamente 6, 7 anos que o Espírito Santo estava movendo de uma forma tremenda. É. E uma das coisas que a gente, pelo menos eu, tá, eu vou falar por mim, eu tinha muito temor, porque eu estava vendo que Deus estava agindo, porque Ele queria agir. E hoje eu entendo algumas coisas que Ele tinha me ministrado antes desse momento, algumas palavras, algumas coisas que eu vou fazer menção aqui, mas eu, eu, eu lembro que foram dias em que houve grande alegria, houve muita, muita ação do Espírito Santo capacitando muitas pessoas, mas também para tristeza, teve muitos que foram tocados e acabaram se desviando. E Verdade. eu sempre me lembro desses, porque Deus gerou um coração em mim, um coração paterno, né? E eu diria, especialmente para essa pessoa que está perguntando onde se perdeu isso porque Deus tinha falado, e aí eu começo a falar sobre as palavras que Deus tem me dado. 96 e 99, Deus me deu uma palavra sobre um derramar do Espírito Santo no Brasil, 12 vezes mais do que se viu em Toronto. É o que ele vai fazer na nação brasileira. E a nação Uhum. brasileira vai levar essas águas, vai ser uma das nações precursoras. Hoje eu entendo que essa palavra encaixa até numa palavra mundial para uma colheita, profecia sobre uma colheita de 1 bilhão de Uhum. pessoas, do Bob Jones, né? Entendo que isso também converge com uma palavra de Azusa, que é Azusa de novo, É isso em mesmo. que, em que depois de 100 anos, não é exato, mas depois de 100 anos, entramos num tempo em que o Espírito Santo vai ser derramado semelhantemente ao que aconteceu em Azusa. E eu tenho percorrido esses dias alguns testemunhos que eu sei de Azusa, e ontem eu falei da nuvem de glória que pairava sobre o chão, tá? Que essa foi uma das coisas que aconteceu em Azusa e não aconteceu em tantos outros lugares, onde pessoas foram para Azusa e levaram de volta. Houve outros focos, né, ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, como o que aconteceu com os dois irmãos que passaram lá em Azusa e vieram aqui, suíços ou suecos, eu sempre esqueço Você tá falando do Daniel isso. Gunnar Vinger e Daniel É, isso. Eles eram suecos. suecos, então. É, e eles foram para Azusa e depois a direção de Deus foi de vir aqui, né? Então, trouxeram esse mover aqui, foi uma coisa tremenda. Mas hoje a gente observa que não estamos vivendo aquilo.
a essência daquilo, e especialmente se alguém... Eu não quero que ninguém se ofenda com isso, por favor. Ao dizer isso, não estou acusando ninguém, eu mesmo não estou vivendo aquilo que a gente viveu de 99 a 2005, 2006. São períodos que eu entendo que Deus move, tá? Não é uma coisa que necessariamente o homem escolhe. E nisso eu sei que tem gente que fala, não, é só buscar, é só... E, bom, o fato é que não está acontecendo como antes. Então eu não quero ficar, pessoalmente eu não quero ficar discutindo, eu quero ficar buscando o Senhor, clamando e orando, e me preparando. Então, naquela época, Deus liberou palavras sobre esse derramar, por exemplo, e sobre uma palavra, Brasil, tu és escolhido. Numa época que o Brasil estava capengando, na verdade, saindo da época do URV. Plano Real, depois veio, né? A formação do Plano Real, que veio em seguida. Isso foi depois da hiperinflação, né? Que a maioria dos nossos ouvintes nem sabem o que foi isso. Eu fui para o Brasil com a minha esposa em 83, nascem os nossos filhos em 84 e 86, e 88, 9 começa essa hiperinflação. Coisa de louco, tá? Coisa que você vai num dia e um produto que você vai comprar custa 100, mas no outro dia custa 500. Era um absurdo mesmo. Na outra semana custa 1.000. E alguém vai falar, ele está exagerando. Não estou exagerando não, filho. Foi real, nós estávamos lá, foi real. Não estou, e para alguém que nunca acompanhou uma coisa dessa, Deus me dá a palavra em 99, Brasil, tu és escolhido, tá? Foi todo mundo assim, ó, eu acho que esse gringo tá pirando, né? Mas Deus falou comigo em 95 que um dia a gente teria um presidente cristão que a imagem do rei Ezequias iria chamar a igreja a se alinhar a um alinhamento no Senhor, porque mesmo em Israel, os governantes, eu acho que Deus não destruiu Israel quando pediu reis, porque ele sabia que as outras nações tinham seus reis. E ele estava muito disposto a trabalhar com a nação através de um rei, só que teria alguns padrões a seguir, né? E por isso Deus fala em Crônicas, Reis, Samuel, ele vai relatar o sucesso e a falha, né, dos reis, e o que levou a isso. Agora, isso acaba dando um padrão para nós, porque, de repente, o que a gente gosta... Eu gosto da palavra do nosso presidente hoje, né? O Estado pode ser laico, mas eu, Jair Messias Bolsonaro, sou cristão. Amém. E na verdade, ele está assumindo algo que essa laicidade que a gente fala tanto é uma coisa fantasiosa, ao meu ver. Porque no Brasil, quando isso se trata, e no mundo inteiro, quando isso se trata das trevas, a pessoa pode compartilhar a sua fé, a pessoa pode ser dirigida pela sua fé. É só quando o cristão ou o judeu fala sobre isso que todo mundo levanta e fala, não, que isso? Estado é laico. Ninguém está dizendo que nós estamos querendo um pastor ou um padre para dirigir, para reger a nação, para governar a nação. Isso a nação é laico. O que nós precisamos entender? Que nós, como igreja, precisamos assumir nosso sacerdócio em Cristo.
que é onde nós estamos falhando. E eu tô colocando isso porque você falou dos tempos que nós estamos vivendo e tempos proféticos. Então, para falar desses tempos proféticos hoje, eu gostaria de colocar que sempre, desde o início que Deus começou a escrever, tá, a palavra, que Deus começou a agir com o ser humano depois de sair do Jardim do Éden, nós estamos em tempos proféticos. Tá? Amém. A questão é, em que tempo da profecia que estamos? Isso. Porque isso é mencionado em Atos como a restauração de todas as coisas. Então, todas as profecias a gente podia colocar nesse contínuo profético, tá? Como restauração de todas as coisas. O que ele vai restaurar? Ele vai restaurar Éden. Nós estamos até, tem pessoas que têm falado de volta para o Éden. Tá? Uhum. De volta para a Então, origem. exatamente. Porque Deus não tem plano B. Isso mesmo. O sonho dele para conosco vai se realizar. E isso quando a gente chega, quando no início se fala Jardim do Éden. Quando no final ele fala novos céus, nova terra. Tá? Mas é a restauração do Éden. Então, nós precisamos entender em que momento nós estamos nesse contínuo. É verdade, pura verdade, que nos anos 1800 e pouco começa uma aceleração. Aliás, é melhor voltar para a época do início do movimento missionário, tá? Onde a igreja nas nações começa a avaliar, peraí, e como instituição, tá? Como organização, não mais apenas pessoas sentindo um chamado pessoal, agora há uma coisa institucional da organização, do organismo da igreja, dizendo, não, peraí, a gente precisa identificar onde as pessoas não foram alcançadas, onde precisamos ir. Então, inicia um mover do Espírito Santo, é movido pelo Espírito Santo isso, mas chega nos anos 1800 e começa vários moveres de cura, tá? De evangelização. É nesses tempos que 1700 já, o mover aí do Wesley, do Whitefield, na Inglaterra. Isso. Mas nós podemos observar que se a gente fizer um levantamento histórico da igreja, por exemplo, na minha amada Irlanda, né? Nos anos 300, com Patrick, um tremendo mover do Espírito Santo. Isso cheio de sinais, de maravilhas, de curas, confrontando a bruxaria da época. Tá? E deixando a marca. Tanto é que as igrejas cristãs na Irlanda, por toda a Irlanda, são cruciformes. E isso foi planejado para marcar a terra com a cruz. Né? Eles fizeram isso de propósito. E tem resquícios disso no Reino Unido, na Europa, todo lugar. Aí você chega na virada do ano 1899 para 1900, e aí inicia o século do Espírito Santo. Movimento pentecostal. Isso, mas derramar após derramar, após derramar, após derramar, após derramar do Espírito Santo. No mundo inteiro. Agora, quem fica mais conhecido é Estados Unidos. Por quê? Por causa da tecnologia, a transmissão de imagem. Lugares, E inicia com o país de Gales, Azusa, tá? Início de igrejas ou ministérios como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja Pentecostal, Igreja de Cristo, todas as ramificações renovadas, depois, nos anos 70, a renovação carismática na Igreja Católica, e aí culmina no final do século com Toronto, que é
a questão da paternidade. E isso implícito a questão da nossa filiação, né? E uma renovação disso. E nós pegamos justamente falar o rabo desse Tudo que estava mover do acontecendo espírito aí. que começa em 99, 94 em Toronto. Deus nos dá uma palavra, Brasil, tu és escolhido. Nesse mesmo tempo começa a mover, né, que você observou com a gente, que você experimentou conosco, com Keelan, Danduque, Diante do Trono, Cirilo e vários outros. Foram moveres que a gente não, eu vou dizer, a gente não provocou. Muitas vezes acontecia coisas espontaneamente. Por isso eu afirmo que foi o Espírito Santo. E no meu caso, todo mundo ficava de cara porque não sou brasileiro, né? Então não fico gritando, não fico na minha calmaria, olhando, e o Espírito Santo, muitas vezes sem falar nada. As pessoas queimando por dentro ali, só Deus sabe o que estava acontecendo no Exatamente. interior de cada um. Eu sentindo um temor do Senhor Pai, eu quero zelar por isso como o Senhor quer. Mas é nisso que eu falo sobre esse momento e algumas avaliações do que eu estou sentindo, avaliações proféticas. Por causa da palavra sobre o mover e a palavra Brasil, tu és escolhido, especificamente, um dia a gente teria um presidente cristão que vai chamar a igreja ao arrependimento, como Ezequias chamou os levitas. Eu ouvi claramente quando Bolsonaro assumiu, com o lema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E entenda, gente, eu vou falar isso para os ouvintes, tá? Não fica discutindo comigo, mas o caráter do cara, mas ele tem... E você não tem nenhuma aresta que Deus está querendo trabalhar? Vamos parar com isso. Eu não estou procurando um pastor, um Billy Graham. Eu não estou procurando alguém perfeito. Eu estou procurando alguém temente a Deus. E aí eu vou dizer para vocês, quem olha para ele e até outros, eu vou dizer aqui nos Estados Unidos, Trump, e não vê o temor do Senhor. Eu vejo. Alguém vai dizer, mas ele é bocudo, ele fala Ele é muito humano, do não? que ele... Ele é humano. Ele é humano, e se você tivesse no lugar dele, se eu tivesse, eu acho que eu iria dar uns peteleco também. Talvez seria pior ainda, né, se tivéssemos... Então, mas por que eu falo do temor do Senhor? Porque eles estão defendendo valores do reino de Deus frente à oposição. Eles não temem o homem. Eles estão na posição de, se eu estou aqui é por Deus, eu vou defender os valores do reino de Deus. E eu vou falar às claras sobre isso. E os dois estão fazendo isso. Isso é uma postura que tem uma consequência profética muito forte, né, Mike? Muito importante. Eu vou dizer, nos dois países nós temos moveres do tabernáculo de Davi, adoração e intercessão, de 20 anos. Isso mesmo. A IHOP começa aqui no final dos anos 90, e nós começamos a primeira mobilização em Londrina, foi 2000, e foi justamente a época da Páscoa, na celebração dos 500 anos do Brasil. Foi nesse momento que eu liberei a palavra Brasil, tu és escolhido, tá? E justamente chamando a igreja brasileira a assumir o nosso papel sacerdotal, tá? Então nós temos no Brasil, depois de décadas de moveres de intercessão, como pastor Jonathan, como tantos outros, relógios de oração, vigílias, etc, etc. Aí nós chegamos em 2000
como eu vejo, como resultado dessa busca, Deus fala agora, eu vou incluir vocês no mover de adoração e intercessão juntos. Tá? Até um certo momento é intercessão. Mas Deus diz, agora eu quero o tabernáculo de Davi, onde vai unir a adoração e intercessão. E vai intercalar, vai fluir, tá? Pelo Espírito, adoração e intercessão, movido pelo Espírito. E essa geração vai receber esse legado de intercessão, tá? Vai absorver isso e vai partir também para uma adoração. E quando a gente observa e estuda sobre a história de Israel, o tabernáculo de Moisés foi justamente a intercessão, tratando do pecado, tratando de um clamor pela misericórdia, o perdão do pecado da nação, de ano em ano, profetizando nas festas, a vinda do Cordeiro, profetizando o derramar do Espírito Santo, profetizando a habitação do Senhor em nosso meio, no tabernáculo. Então, a gente observa essas coisas e percebemos que nos anos 90, Deus começou a falar com pessoas no mundo inteiro sobre essa mobilização do tabernáculo de Davi, que foi muitos séculos depois do tabernáculo de Moisés. E é justamente no momento em que há uma preocupação de um governante que está querendo que Deus governe, porque ele observou o reinado de Saul. Nada bom. Nada legal. Não é isso que nós queremos. Não é é isso que eu quero. E Davi sentiu temor. Não foi um temor suficiente em uma certa hora, mas ele sentiu um temor. Ele queria o governo, a presença de Deus. E é evidente, nesse momento, quando ele está sentindo isso, a arca está fora do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés está vazio em relação... Cadê o Shekinah? Cadê a presença de Deus? E nesse momento está lá na casa de Abinadab. Por quê? Porque os filisteus pegaram hemorroidas, uma praga de hemorroida, e caiu Dagon algumas vezes. Eles falaram, não, o Deus do povo de Israel não quer ficar aqui com a gente, não, ele vai matar a gente. Aí botaram para tocar. Caiu na direção de Deus, caiu os anjos guiando os bois lá do carrinho, na casa de Abinadab. E onde foi cuidado ao longo de anos e anos e anos e anos. Depois sai de lá e vai para a casa de Obed-edom. Por quê? Porque Uzia morreu quando fez errado. E aí Davi, desgostoso, Deus, o que foi? O que foi? Davi, vocês não pediram perdão ainda. Das coisas que me fez fugir dessa nação. Eu entendo. Às vezes eu acho que a gente não entende. Os filisteus roubaram a arca, tá, dos judeus que tiraram a arca do tabernáculo de Moisés totalmente errado. Tá? A arca precisava ficar. Tá? Eles levaram para a guerra como se fossem as outras nações. Vamos levar o nosso Deus para a guerra, como se ele não tivesse. Tá? Vamos levar nosso Deus. E a instrução de Deus foi, deixa. Não é para levar a arca para a guerra. Aí, filisteus roubam. Me diz uma coisa. Se Deus faz Uzia morrer na hora que ele toca, Deus não podia ter matado os filisteus? Não, eu não vou com vocês, não. Eu acho que a gente não para pensar sobre isso. Deus, ele foi de carona com os filisteus. Ele falou, Israel não está me ouvindo, então eu vou dar meu testemunho entre os filisteus. Tá? Vou aproveitar o momento, vou mostrar para eles quem eu sou, e aí eu volto. E voltou. Aí quando o rei Davi, por sua vez, percebe,
a palavra diz que de 6 em 6 passos eles Parava sacrificavam. e sacrificava. Mas a gente não para pensar que sacrifício sem confissão de pecados não acontece em Israel. Ao sacrificar, o motivo do sacrifício É justamente isso, né? é a remissão dos pecados. Tá? Não há, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, todo mundo sabe que na hora de sacrificar, está havendo um pedido de perdão. Aí Deus volta. E é nesse momento que inicia, quando essa arca é colocada no tabernáculo de Davi, inicia turnos de adoração 24/7, é nesse momento que começam os anos dourados da história de Israel. Os melhores anos da sua história. E as renovações acontecem como nos dias de Ezequias. Quando Ezequias chamou os levitas a voltar ao seu sacerdócio. Tá? Uau. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque o que nós estamos vivendo é resultado de muita oração. Antes de 2000. Muita intercessão. Tá? Muita gente em vigílias, clamando. Mas aí, nos últimos 20 anos, muito clamor, vamos dizer, redobrado, com adoração e intercessão. Tá? Então, eu estou vendo o momento que nós estamos vivendo como resultado de muita busca que foi feita em cima de palavras bíblicas, tá? E eu vou usar uma palavra que não existe, tá? Ok. Parabíblicas. Parabíblicas. Ao lado, não contrária à Bíblia. Por exemplo, Rio do Leão. Eu não posso dizer que essa é uma profecia bíblica. Eu posso dizer que é algo que Deus falou comigo e hoje eu tenho pontos de referência na Bíblia e mostra como há uma convergência. A profecia de Azusa de novo não é uma profecia bíblica. Uhum. Aí que eu estou usando a palavra parabíblica. Parabíblica. Porque essa palavra que vem ao lado da Bíblia é uma palavra que ajuda a gente discernir o momento no contínuo profético, do cumprimento das coisas rumo à restauração de todas as coisas. Amém. Em todo sentido. Tá? Eu sei que é uma caminhada para chegar nisso aí. Meu filho iria dizer para mim, pai, vai ao ponto, pai, vai. Mas eu acho muito importante a gente encaixar, tá? Nesse contexto, porque senão às vezes a gente pensa que está acontecendo do nada essas coisas. E não é. Não é. Não é. E nós vamos agir de uma forma mais responsável e mais madura se a gente encaixar nesse contínuo. Tá? Então, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que por causa dessa crise, tá? Que eu só vou chamar de crise nesse momento, que o nosso presidente, chamado por um evangelista, tá? Todo empolgado, que cedeu naquele momento o ímpeto que estava dentro da sua alma, chama a gente para um jejum, senhor presidente. Que é o nosso amado Luiz Hermínio, que ele não sabia dessa profecia. E dá licença, mas o presidente, ele não tem que ouvir Luiz Hermínio. Claro. Ele não tem nenhuma obrigação. E para mim é muito interessante, porque Luiz Hermínio, no início que eu falo da sua empolgação, né? Ele falou para o presidente chamar todo mundo para um jejum. Eu acho que ele estava lembrando de Nínive, né? De Nínive. Que tudo bem, eu não tenho. Ele falou, não, chama a gente, cristão, espírita, muçulmano, todo mundo, ateu. Desculpa. E eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu achei interessante, porque quando o senhor presidente falou,
ele não chamou ninguém senão a igreja cristã. Ele como católico e a dona Michele como evangélica. E nisso, ele até fez algo muito, muito profético, sem saber. Ele estava chamando a igreja a se unir. E nós estamos vivendo hoje, por exemplo, se alguém fala para mim, Maica, o que você está percebendo profeticamente. Hoje nós temos um casal presidencial que profetiza a unidade da igreja. Se eles podem viver o casamento filial, não sei das intimidades deles, né? As coisas da sua casa, eu não tenho convivência com eles. Mas pelo que eu percebo, eles estão felizes e eles estão vivendo a vida de casal, ele continuando como católico e ela como evangélica. E eu tenho conhecido nos últimos anos, por causa de uma palavra que carrego, de 2002, dos católicos. Que haverá, exatamente, que vai haver algo, Deus vai fazer algo, tá, na igreja católica, e ele vai gerar um tremendo mover na igreja católica, e ele vai gerar unidade na igreja Amém. dele. Amém, eu creio também nisso. E eu quero deixar ele fazer. Não quero pegar as redes disso aí. Eu estou deixando ele fazer. Ele diz que vai fazer. Eu estou orando e clamando que aconteça. Isso que eu quero. Tá? Mas eu estou vendo essas coisas acontecer. Eu estou vendo o presidente chamar a igreja. Então a profecia sobre um presidente cristão que chama, eu estou vendo acontecer. Meu pai. Eu estou vendo acontecer no Brasil Descende. Tá? Exatamente. Que para mim foi algo, eu avalio, algo de Deus, simplesmente de Deus. Assim como, eu vou colocar um contexto aqui, assim como eu disse, vamos fazer muitas coisas naquela época, tá? Eu não provoquei nada, tá? Eu sei porque eu ouvi o Andy, esqueço o nome dele, sobrenome dele. Andy Bird. Isso. Da YWAM. Isso. Eu ouvi ele na quinta-feira ministrar aqui nos Estados Unidos, depois do sábado do Descende. Tá? E ele só falava Brasil, 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 Brasil. E eu só chorava do início ao fim da sua palavra. Uau. Porque eu só ouvi o Senhor confirmando, Brasil, tu és escolhido. Amém. Brasil, tu és escolhido. E eu acho importante a gente entender, nesse momento, eu quero fazer um apelo para a seriedade. Tá? Nós temos a tendência, na nossa experiência no Brasil, a nossa cultura, de nos empolgar. Nós somos um povo que sabe festejar, tá? E procuramos festa em tudo. Desejamos isso e eu acho isso faz parte da nossa identidade nacional. Brasil é uma nação adoradora. Essa é a essência da palavra Brasil, tu és escolhido. E é a nossa adoração que o diabo quer distorcer e quer corromper. Então nós vemos com isso o carnaval, que é a distorção dessa essência, tá? A corrupção dessa essência. Nós podemos observar a torcida louca no futebol, tá? E, consequentemente, fora do Brasil, os brasileiros são conhecidos no meio das torcidas. Tá? Então, vai para qualquer... Pode ser futebol, pode ser vôlei, pode ser qualquer esporte, pode ser Fórmula 1. Tá? Os brasileiros são um destaque na torcida. Eles celebram, né, mesmo, né? Celebram. Sim. De fato. E o mundo inteiro já percebeu isso. E eu vejo isso, desculpa falar assim, mas eu vejo isso como o diabo
corrompendo a nossa essência, porque isso é levado a níveis de idolatria. Não podemos negar que eu não tenho nenhum problema em jogar futebol. Amo jogar futebol. Faz tempo que eu não jogo, mas amo jogar futebol. Tá? Mas a gente tem que reconhecer que isso chegou a níveis de idolatria. Até na questão das quantidades de dinheiro, quantia de dinheiro que é investido nisso. Tá? Enquanto nós temos pessoas pobres, enquanto nós temos pessoas necessitadas, carentes, para todo lado. Do lado do estádio você tem casebres. Então, quando nós chegamos diante do trono do Senhor, Ele vai cobrar essas coisas. Ah, mas Mike, leia a palavra, querido. Leia o que Deus fala com o povo de Israel. Tá? Quando começou a acumular bens, acumular riquezas e ficar insensível à pessoa carente do seu lado. Deus sempre cobrou isso de Israel. Então, Ele vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar isso de nós aqui nos Estados Unidos. Tá? Porque a nação que começou mudou o amadorismo no esporte para o profissionalismo do esporte e jogou esses para mega estrelas, ganhando salários fora do normal. Não, exorbitantes para quem brinca de um jogo de criança. Tá? Vamos falar, desculpa, mas não, profeta, eu vou rasgar. É a verdade, é a verdade. Nós vamos chegar diante de Deus e Ele vai cobrar. É uma coisa ganhar um salário justo, fazer uma carreira em cima disso. Agora, é outra coisa. E nisso eu não consigo entender que o nosso nível de torcida nos esportes, todos, o dinheiro que a gente paga para quem joga, revela que nós idolatramos. São níveis de idolatria. E eu menciono isso porque sabe o que Deus fez com isso? Agora? Paralisou tudo. É isso mesmo. Como é que é? Paralisou tudo, né? Você queria ver o quê? Justamente. Fica em casa. É isso mesmo. Ele pegou, esse é um grande reset de vida. Eu estou observando isso a nível natural, eu estou observando isso a nível espiritual, nós como igreja. Tá? Ele pegou, quem não está ouvindo, se eu sou hoje um ator cristão, um jogador cristão, eu estou repensando como é que eu vou dizer? Como minha vida, meu ministério está me fugindo a palavra, que frustração. Nem em inglês, nem em português não vem à cabeça. Ser relevante. Tá? Perdeu a relevância. A nossa relevância, tá? Como cristão na sociedade. Quando agora, por exemplo, voltar à vida de esportes como antes, depois aqui nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas perderam seus empregos nesse mês. Eu tenho 30 milhões, tá? Isso é só aqui. Tenho certeza que isso está acontecendo no Reino Unido, não está? Muito, muito. Quase 5 milhões já também. No Brasil, justifica uma vida, tá, de esporte gastando tudo isso quando nós temos esse quadro?
É Deus absurdo. pegou, ele tá fazendo um reset. E aí, nós, ministros, precisamos parar e pensar, e a relevância dos nossos ministérios? É. Para que Porque, serve nesse momento os porque ministérios, né? nesse momento, é onde nós estamos. Por exemplo, a gente tem profissionalizado também o ministério. É Muitos isso aí. ministérios existem para ganhar dinheiro. E Exatamente. não como não para avançar o reino. E aí, Mike, eu quero só abrir um parênteses aqui nessa, porque eu acho que esse tópico aí é muito interessante, porque também eu vejo que um dos grandes momentos onde acho que a igreja se desviou desse propósito profético de Deus foi quando centralizou muito na figura do, digamos assim, sacerdote, como muitos diziam, que é a figura do pastor que está à frente. Então ele parece que é o que estava levando a igreja, enquanto que, na verdade, o que Deus espera de todos é que todos pudessem assumir o seu papel como cristãos nas diferentes áreas da sociedade. Não é isso? E agora ficou bem claro que o sacerdote, não é, que era a figura central de cada igreja local, digamos assim, ele não está podendo fazer muita coisa mais, não é? Então, posso pegar o gancho? Claro. Porque esse é o ponto que eu quero fazer sobre a relevância do nosso ministério. Você está percebendo, ao meu ver, eu estou alinhado contigo nessa questão. Mas essa questão é uma questão antiga. Em Israel, quando o estudo que eu faço há anos sobre sacerdócio, Deus fez da nação de Israel uma nação sacerdotal. Tá? Uma nação. E para essa nação viver o seu sacerdócio, ele separou os primogênitos na Páscoa. Tá? Todo mundo pensa Deus separou os levitas. Não. Ele separou os primogênitos. A primeira Páscoa que Deus relembrou agora para todos nós, porque pela primeira vez nós Todo mundo, celebramos, todo mundo celebrou a Páscoa em casa. justamente. Sem a única opção. Aí é muito significante. Por quê? No momento que Deus fez isso em Israel, se a gente vai relembrar a nossa história espiritual, quando eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, Deus falou em Números 3 que ele consagrou para si os primogênitos. Nós precisamos entender que ele tinha declarado para Faraó que Israel era seu filho, seu primogênito. Primogênito. Então Isso. Deus estava consagrando para si a primeira nação que faria a aliança com ele. Ou melhor, com quem ele faria a aliança. Uhum. Tá? Segundo, em Israel, todos os primogênitos de todas as famílias foram consagrados a ele. É isso que diz em Números. Uhum. Uhum. Eu consagrei para mim os primogênitos, tanto do homem quanto dos animais. Esses primogênitos dos animais iriam servir para sacrifício mais tarde, porque a primogenitura pertence ao Senhor. Pertence a Deus. Tá? Então, beleza. Só que você chega em Números, é como se Deus, na sua sabedoria, falasse assim, ó, se eu tirar os primogênitos de todas as casas, as judias vão judiar de mim. Brincadeira minha, tá? Mas parece que Deus já antecipa como o povo vai ficar incomodado perder o seu primogênito, e Deus manda contar o número dos primogênitos. 22 mil e tralalá, parece que é 273. E ele manda contar o número de homens
em todas as tribos, tá? De uma certa idade. Tarará. A tribo de Levi corresponde com 22 mil. E era a tribo que se aproximou mais ao número dos primogênitos. E por isso Deus escolheu e separou a tribo de Levi. Mas nós temos que parar para avaliar qual era a intenção de Deus em separar. Levi, a tribo de Levi, vai viver o sacerdócio pela nação, no lugar da nação, ou a tribo de Levi é separado como os primogênitos foram separados para ensinar todas as famílias a viver o seu sacerdócio? Porque quando a gente percebe o que Deus fez em separar os primogênitos, ele está pensando, eu vou trazer os primogênitos para mim, eu vou ensinar a minha aliança, eles vão voltar para suas casas e ensinar a aliança para cada família. Olha só a pedagogia de Deus. É muito mais profundo, não é? Olha, mas a gente não para pensar nisso. O que Deus faz? Ele gera, e ele lembra, olha só como Deus fez, porque ele sempre respeitou toda Páscoa, Deus respeita, tá? E renova a visão dele do sacerdócio de todos os pais. Porque mesmo em Israel, a Páscoa não era celebrada no templo, era celebrada nas casas. Nas casas. Então, quem que vai ministrar? O pai. Pai. Isso para mim é coisa tremenda. E é coisa que nós esquecemos, tá? E como gentios, tá? Nós pegamos e nós forçamos uma ideia pagã, tá? Sobre o nosso sacerdócio. E nós temos a separação de clero e leigo, e não é mais usado isso, mas é o que acontece. Na prática é isso, né? Na prática é isso. E agora, isso na igreja cristã, católica, ortodoxa, anglicana, igreja histórica, isso é mais do que nítido. Nas igrejas que têm crescido desde os anos 80, que começaram por causa de moveres do Espírito Santo e por causa de dons, infelizmente nós não vimos muitos moveres começaram por causa, inclusive Azusa. Eu chorei do início ao fim de um livro que eu li sobre Azusa, por quê? Porque Azusa foi o sacerdócio de todos os santos. Acho que você está falando desse livro aqui, não é? Esse é o Frank Bartleman, esse é um. Está sendo traduzido o livro que eu li, do Tommy Welchel. Tommy Welchel. Tá? True Stories of Azusa Street Revival. Tá? Ok. Escrito com Michelle Griffith. Tá? Posso te mandar a capa depois, mas isso está sendo o pessoal da revista Impacto. A família Walker, foi o John Walker que fez a tradução desse livro que você tem aí. Okay. Tá? Se você abrir, você vai ver que é o John Walker. Os filhos dele agora têm a editora, tá? Da revista Impacto. É isso mesmo. E eu apresentei esse livro do Tommy Welchel para o Christopher, e eles completaram agora a tradução e estão para lançar nos próximos, provavelmente, eu espero que seja no próximo mês. Me deu a entender que vai ser isso. E esse livro, o Christopher, falei com ele o outro dia, ele disse que esse livro é o mais vendido deles. É mesmo? Esse do avivamento pelo Frank Bartleman, tá? Mas eu acho que em pouco tempo vai ser esse outro. Ixi, esse outro, querido, eu dou meu testemunho. Comecei a ler, eu levei 9 horas para ler, chorando e rindo o tempo todo. Uau! Chorando e rindo sem parar. As coisas que aconteceram em Azusa são as coisas que eu tenho falado do Rio do Leão. E eu não sabia que tinha acontecido. Agora que eu sei que aconteceu,
E esse mover de Azusa, o que aconteceu ali, pavimentou uma estrada para as nações, tá? Querido, a última grande colheita, duvido que vai ser necessário 2 anos Para acontecer. para alcançar o mundo inteiro. Amém. Eu creio. Tá? Não vai durar 2 anos. Tá? Principalmente com a tecnologia disponível hoje, né, Mike? Sim. Não, mas eu estou falando até presencial. Porque quando a gente fala, eu tenho um ponto de referência bíblica. Tá? O Éfeso, em 2 anos, deu um ensejo que todos da Ásia Menor, tanto judeus como gregos, tinham recebido o Evangelho. Nós estamos falando de milhões de pessoas na época de Paulo, sem rádio, sem televisão. Então, quando a gente vai jogar essas coisas, tá? Vamos dizer, na economia de tudo isso, aí eu vou dizer 2 meses. Tudo que está disponível hoje realmente. Agora, você junta isso na unção do Espírito Santo. Nossa, é incrível o que Deus vai fazer. Acontecendo coisas como aconteceram em Azusa. Meu pai.